Aleluia, glória a Deus. Invocamos e exaltamos o nome do Senhor poderosamente nessa oportunidade. Tempo de visitação, tempo de estar na presença de Deus, tempo de saber que há algo que Ele move, algo que Ele transforma, algo que Ele alinha as nossas vidas dentro de todo o contexto espiritual. E dessa oportunidade que eu e você podemos simplesmente ficar na presença do Espírito Santo. Nesse momento que podemos ser visitados por Ele, nesse momento que podemos ser conduzidos por Ele nessa noite. Conseguimos nos desprender de tudo aquilo que possa nos distrair nessa hora, ou chamar a nossa atenção para outras coisas das quais elas efetivamente não devem estar sobre a minha vida e sobre a sua. Portanto, o tempo de visitação será um pouco diferente nessa noite, primeiro porque não estou na minha residência, mas entender aquilo que eu e você, diante de um coração aberto e sincero, podemos ser tocados pelo Espírito de Deus. Portanto, Senhor Deus, nesse momento nós colocamos, elevamos a nossa mente, o nosso coração na Tua presença, para que o nosso próprio ser esteja completamente derramado em Ti. Nós rogamos que nesse momento toda dúvida, toda incredulidade, todos os nossos medos, tudo aquilo que tenta nos apavorar, tudo aquilo que tenta nos oprimir, e por que não dizer até mesmo aquilo que tenta nos ofender nessa noite, possa estar definitivamente longe de mim e longe do meu irmão, distante de tudo aquilo que possa ser assustador na minha vida, vida dele, ou até mesmo perturbador. Assim que nós oramos nesse momento, clamamos pela presença do Espírito Santo para que possa operar maravilhosamente sobre cada um de nós nessa noite, poderosamente, aquilo que o Senhor tem como proposta a fazer em nós, que todo aquele que busca Deus. Aproveita você que está aí pelo Instagram, convide ali no aviãozinho mais alguém para estar, para que juntos nessa noite, numa só oração, numa só súplica, numa só entrega, claramente, efetivamente, visivelmente, possamos ser adornados pela presença do Senhor, graciosamente, por tudo aquilo que o Senhor tem a fazer em cada um de nós, a cada um de nós. Tremendo quando a gente para e observa aquilo que Deus pode fazer, Deus pode realizar. Os olhos do Senhor estão voltados plenamente para a nossa vida, diante daquilo que o nosso Deus, Ele se manifesta. Portanto, aquilo que nós podemos chegar diante do Senhor é aquilo que de fato o Senhor pode chegar diante de nós. Diante daquilo que pode te atormentar, diante daquilo que possa te perturbar, diante daquilo que pode não lhe trazer um conforto. Apresente agora aquilo que o Espírito de Deus pode trazer paz ao seu coração. Consequentemente, essa paz que está acima da nossa capacidade humana de discernir, de compreender. Por isso que o Salmo 126 é o que Davi ele expressa como um hino, e esse hino representa claramente, nitidamente, aquilo que é a canção dos peregrinos, dos forasteiros, e daquilo que eu e você estamos na
passagem nesse lugar. Não temos uma residência permanente. Mas que o eterno Deus, a presença do Senhor, possa operar profundamente sobre cada um de nós, nos levando a grandeza, Senhor. O Salmo ele diz: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Pare um momento nessa hora, imagina diante do próprio Deus, da própria presença do Espírito Santo que está agora com você. Praticamente todo o mesmo período, ao mesmo tempo. O Espírito Santo nos visita. Visita todos aqueles que coração contrito, quebrantado e entregue possa claramente perceber o toque dele, a ação dele sobre cada um de nós. É quando podemos olhar e mais do que sonhar, como aqui relata, como rimos e cantamos de alegria, quando ele restitui a alma, diante daquilo que ele restitui ao povo de Israel, logicamente, era aquilo que passava de um simples sonho para uma realização plena, da concretização e os feitos de Deus, sobretudo. Há algo de Deus em você hoje. Você poderia simplesmente falar: estou de passagem, estou simplesmente, passei por essa live, ou por essa transmissão, aleatoriamente, sem muitas vezes discernir e entender o porquê de estar aqui. E a pergunta que podemos apresentar é: o que pode estar acontecendo em nosso favor agora, neste momento, que diante de alguma situação ou de algum sentimento que se perdeu a qualidade dele, o Espírito Santo pode estar restaurando e restituindo você? O que pode nesse exato momento fazer com que algo profundo do seu interior, da graça dele, do toque dele, possa estar emergindo dentro de você? Se nós olharmos para o lado de fora, não vamos encontrar absolutamente nada desse mundo que possa nos encorajar. Ou melhor dizendo, nos inspirar, para que possamos brotar um cântico, uma poesia, uma fala, um grito, uma expressão maior diante de tudo aquilo que esse Deus ele é magnífico, mas diante daquilo que no mundo não tem nada que possa gerar em nós. Portanto, que a noite é a quietude, é o silêncio, a paralisação de muitas ações e movimentos, acontecimentos que estão ao nosso redor. É um momento que muitos têm medo. O medo da introspecção. O medo diante daquilo que possamos parar e ficar pensando na própria vida, nos próprios sentidos, diante daquilo que nós não entendemos. Nós sabemos plenamente que Ele está presente sobre nós. Então, diante de tudo aquilo que possamos pensar, diante da nossa fé, diante daquilo que Ele vai nos aproximando dele, que com certeza, claro, em mim e você não temos nada que possa nos levar, nos motivar a estarmos mais perto do Senhor. E logicamente o Senhor fez grandes coisas por eles. E parar e olhar para você nesse tempo da visitação é poder parar e pensar:
grandes feitos de Deus em sua vida. É necessário um tempo maior de pensão, é necessário um tempo maior de se aquietar. E claro, com certeza, a coisa mais grandiosa daquilo que o Espírito de Deus pode ter feito em mim e você é ter nos dado a chance. A salvação vinda através de Jesus Cristo. Não nos sentimos desamparados, não nos sentimos entristecidos, nos sentimos cheios pela presença dele. E o versículo 3 continua dizendo no Salmo 126, de fato, o Senhor fez grandes coisas em nós e por isso estamos alegres. O povo que creu, o povo que confessou a grandiosidade dele, o povo confiou. E esse próprio povo foi aquele que viu nele mesmo grandiosas coisas do Senhor. O que agora que estamos neste momento, nessa transição, como que até mesmo estivéssemos sussurrando, refletindo sobre a presença dele. E possamos crer numa movimentação dele agora. Eu tenho plena certeza que você está em fé. Eu tenho plena certeza que você está confiante. Porque, é claro, diante daquilo que estamos passando nesse país, não temos outra confiança, outra pedra de esquina, outra coluna, a não ser crer que aquele que nos criou e aquele que ainda mantém a sua mão no cuidado ainda está realizando. Está realizando na sua vida, está realizando na minha vida. É aquilo que nos faz pensar. Aquilo que diante de uma escassez ou de uma necessidade, pleiteia da parte de Deus um preenchimento real. Interessante quando nós pensamos em termos de escassez. Não é necessário muitas vezes apontarmos todas as áreas das quais precisamos de um toque de Deus. E vou trazer aquela expressão, sabe qual? Aquela da forminha de cubo de gelos que a gente coloca em algumas geladeiras, claro, elas estão modernas hoje, já estão mais sofisticadas, elas mesmas produzem esses cubos de gelos. Mas é diante daquilo que o recipiente pode se apresentar diante de uma fonte inesgotável de bênçãos e um preenchimento divino em nossa vida, automaticamente são preenchidas todas as demais áreas com uma forminha de gelo. Não precisamos enchê-las todas simultaneamente, apenas de um lado, que ao serem transbordadas, elas vão interceptar outras e vão preenchê-las. Incrível isso.
exatamente nesse salmo, no versículo 4, ele diz: o Senhor faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Interessante que ele poderia ir ou argumentar diante de qualquer outra coisa que pudesse estar ao redor, até mesmo dos vizinhos, até mesmo diante dos mais próximos, amigos, parentes, mas ele vai direto ao seu próprio Deus. O que o Senhor nessa hora pode prosperar em nossa vida? O que o Senhor nessa hora pode nos envolver? Dentro daquilo que precisa ser envolvido. Quais são as pessoas que hoje, ao estarem nessa live, podem ser surpreendidas pelo toque do Espírito de Deus? E a pergunta fica, não é se o Senhor pode fazer, mas sim em quem Ele está fazendo. Quem agora, nesse exato momento, pode ser interceptado pelo Espírito de Deus? Quem é nesse exato momento o Espírito de Deus está mexendo em coisas que precisam mexer? E como estávamos comentando hoje à tarde com o grupo, onde caminhamos juntos, fica a expectativa de cada encontro, cada noite, em identificar quem é que o Senhor quer tocar. Senhor, faz com que prosperemos de novo. Denota um preenchimento, um esvaziamento. Aquele que em algum momento estava completamente suprido, abastecido. Entendemos claramente abastecido e suprido não só das bênçãos, das benesses da terra, daquilo que pode agregar o nosso patrimônio, o nosso bolso, as coisas materiais. Mas o que se esvaziou ao longo do tempo desse período, talvez um sentimento, a sua própria alegria, a sua própria vontade de viver. E que de repente, num momento desse, você esvaziou-se. Talvez não tenha secado como o leito seco de um rio, mas você poderia dizer quase isso. Quase isso. Portanto, quando nós paramos e cremos, nós damos a oportunidade para identificarmos aquilo que de fato precisamos, daquilo que de fato sabemos quem pode nos proporcionar algo magnífico da presença dele em mim e em você. Às vezes nos sentimos de uma forma estrondosa e tremenda, tão energicamente a manifestação dele, com relâmpagos, com trovões, com uma pirotecnia, algo assim extremamente sofisticado e visível a todos. Mas algo que eu e você, onde quer que possamos estar, com quem quer que estejamos,
permitimos Ele nos tocar. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Portanto, eu tenho que crer nesse exato momento, nesse tempo de visitação. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que confiar. Eu poderia dizer até mesmo discernir. Diante de todos os discernimentos e sensibilidades, vamos dizer assim, sensoriais que possamos ter não somente da presença dele, mas crer que algo está se restaurando dentro de nós, no nosso próprio espírito. E conseguimos às vezes discernir pela nossa própria alma, porque até mesmo a nossa alma enganosa, nosso coração enganoso, ele não consegue discernir propriamente aquilo que o Espírito de Deus está fazendo, aquilo que poderíamos dizer, estou falando para ele. Mas o nosso Espírito não. Quando o nosso Espírito está entregue na presença dele, quando você está desejoso, quando falo quando você está desejoso, não é aquilo que eu e você prontamente resolvemos buscar. Não. É aquilo que o Espírito de Deus interceptou você, interceptou em mim. E Ele está interceptando você agora. E Ele está tocando você agora. Ele está ministrando na sua vida. Mas porque Ele veio atrás de nós. Esse ajuntamento não foi porque de repente você teve uma notificação e você simplesmente resolveu estar aqui. Não foi isso. Foi o Espírito de Deus que te chamou. O Espírito de Deus conclamou você para que você pudesse estar aqui. E mais do que isso, Ele começa a mover sobre você. Parece que nos tornamos mais sensíveis à voz dele. Parece que as nossas emoções são. Por isso aqui que ele aponta que aqueles que semeiam chorando, façam sua colheita com alegria. E consequentemente todo movimento, toda ação está envolvida emoção. Mas essa movimentação repleta de emoções, e emoções às vezes não tão satisfatórias, mas até mesmo que expressam a contrição do coração, um desejo de respostas magníficas do eterno Deus. Elas são envolvidas pela presença dele, pelas nossas orações, pelo nosso clamor. Estamos em jejum, terceiro dia, segundo round. Dentro daquilo eu e você temos orado por esses pedidos e rogamos cada vez mais que todos esses pedidos possam ser concretizados segundo a vontade do eterno Deus. Consequentemente, podemos até mesmo navegar diante de emoções perturbadoras, de corações apreensivos, doloridos, temerosos, e alguns momentos desesperadores. Mas aquilo que o Espírito de Deus fala, que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Diga para você mesmo, eu não estou sozinho. Aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aquilo que estamos gerando no momento de busca como estratégia, no momento de um jejum, daquilo que precisamos de algumas respostas para nossas vidas. E até mesmo diante daquilo que nem queremos, em alguns momentos, respostas para alguns, possa pleitear a proteção.
a imunidade da própria carne, a imunidade e preservação das emoções e a imunidade e a preservação da nossa espiritualidade. Não podemos esfriar e me abater diante daquilo que está lá fora. Nós sabemos que esse mundo jaz do maligno e grandes adversidades, de fato a palavra já apontava que iremos passar. E pelo fato de estarmos passando, não possamos simplesmente crer que Deus nos abandonou, porque Ele não nos abandonou. E aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria. Uau! Cheios de alegria. Não é uma porção de alegria, não é uma fração, não são pingos alegres. Mas aqui ele fala de uma completude, da perfeita e maior alegria, contida não em coisas, mas a alegria do Senhor é a nossa força, trazendo nos braços os feixes da colheita. Portanto, às vezes a gente não consegue ter a resposta do agora, do dia, desse momento. E vem esse versículo e fala do amanhã, nesse momento. Dentro daquilo que eu e você podemos viver, dentro daquilo que hoje podemos estar, levando a semente, semeando uma semente, plantando uma semente, cuidando uma semente. Com uma emoção talvez não tão maravilhosa, mas as emoções elas são sinceras. Elas vão expressar exatamente aquilo que estamos sentindo. Por mais que às vezes não queremos estar sentindo aquilo que estamos sentindo, mas a situação nos leva a sentir o que estamos sentindo. E logicamente as emoções nos levam a sentir o que estamos sentindo. Tem algo lá na frente daquilo que Deus já está fazendo. Ele pode comunicar a mim e Ele pode comunicar a você. Magnífico isso, né? Trazendo nos braços os feixes da colheita, daquilo que é grandioso e estupendo da parte do nosso Deus. Pense agora e abre teu coração dentro daquilo que o Espírito de Deus ele pode, Ele quer te fazer. Vamos orar diante disso. Envolvidos na presença dele. Você envolvido na presença dele e eu aqui envolvido na presença dele. Dentro daquilo que nós sabemos que esse Deus, Ele não nos abandonou. Esse Deus está presente, operando sobre cada um de nós. Ore comigo dizendo: Espírito Santo de Deus, eu te convido nessa noite a me visitar. Espírito Santo de Deus, eu deixo a porta encostada para que livremente, Senhor, adentre do meu coração, adentre na minha vida. Espírito Santo, eu não posso sair agora daqui, mas o Senhor pode vir até mim. Convide Ele para entrar agora na sua casa. Convide Ele agora para passar sobre os cômodos, sobre as salas,
sobre o local que você está. Peça agora neste momento para que o Espírito de Deus possa estar queimando a sua vida. Onde ele pode estar queimando agora, queimando toda a palha, arrancando o medo, mexendo no seu interior. Ele está tocando já. Eu não sei se você pode sentir a presença dele já forte nesse momento. Mas ele está forte, ele está intenso. E ele começa a vasculhar. Deixe ele mudar os ares da sua casa, o ambiente da sua casa. Deixe ele impregnar em outros cômodos. Dê liberdade dele para ir, para vir. Aquilo que hoje você não pode ter liberdade de ir e ver, ele é livre. Ele é livre. O Espírito de Deus é livre. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move em você. Ele está exatamente nesse momento mexendo. Ele está exatamente tocando o teu corpo. Se você crê que tem alguma enfermidade, creia agora que a cura, porque esse Espírito de Deus, ele não só visita, mas esse Espírito ele cura, esse Espírito derruba resistências. Sinta ele te tocar agora. Tome posse dessa verdade no teu coração. Tome posse dessa verdade no teu coração. Tome posse dessa verdade. Tome posse. Vejo corações apertados e arrancando agora. Corações apertados e arrancando a angústia. Todo espírito de angústia. Todo espírito de angústia, toda tristeza. Tudo aquilo que pode te trazer dano, ou está lhe trazendo dano ou aprisionamento agora. Do Espírito de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, ele está arrancando isso, ele está destruindo isso na sua vida. Isso não pode permanecer mais. Algumas pessoas já estão sendo visitadas por ele. Algumas pessoas estão sendo visitadas agora. Eu vejo uma pessoa, ore cantando abaixo. Se você ora em espírito, ore em línguas, ore em espírito agora, ore em línguas.
Deixe Ele te encher plenamente com aquilo que precisa ser preenchido. Deixe Ele te envolver naquilo que de fato precisa ser preenchido. Seja envolvida no poder dele, é você e Ele, não tem ninguém. Você simplesmente está me vendo nessa tela, só isso, apenas isso. Mas aquilo que está acontecendo com você, com o seu coração, é aquilo que Ele está aí com você. Ele está aí movendo com você. Ele está aí arrancando de você. Ele está aí trabalhando para que lá na frente você possa se alegrar. Se alegrar. Se alegrar. O Senhor está tocando alguém forte. Ele canta lá dentro. Ele está tocando alguém forte aí. Ele está trabalhando com alguém aí já forte. Portanto, abra o seu coração. Alguém está sentindo o seu corpo pegar fogo. Você está sentindo o seu corpo esquentar. Não é uma febre, não é um mal-estar, não é uma toda. Mas é a presença do Espírito de Deus que está aí com você. É a presença do Espírito de Deus trabalhando em você. É a presença do Espírito de Deus preenchendo você. E há algo sendo constituído em você nesse exato momento. É algo do Espírito trabalhando e impulsionando você. É algo daquilo que o Espírito de Deus pode constituir de uma forma significante. É daquilo que você projeta agora a sua mente em oração diante de pessoas, de parentes, de amigos, de pessoas enfermas, ou até mesmo diante de nuances, de faces de pessoas das quais que você nem lembrava, não lembrava tão rapidamente, e agora, de repente, do nada, você começa a lembrar. É o Espírito de Deus te levando a isso, é o Espírito de Deus falando com você nesse exato momento. É o Espírito de Deus ministrando, trabalhando com a sua vida. É Ele tocando. Ele está aqui. Percebe que o teu coração, percebe que o seu interior está revestido de paz. É Ele. É Ele que está com você. É Ele que está com você. Deixa Ele fluir em você. Deixa Ele fluir na sua vida. Convide Ele para encher você. Convide Ele para tocar você. Convide o amor dele indo com você. O amor dele estando em você. O amor dele operando em você. O amor dele constituindo coisas grandiosas em você agora. O amor dele trabalhando com você agora. O amor dele impulsionando você. E o amor dele levando mais próximo. Sinta Ele tocando você agora. Sinta Ele ministrando dentro da sua casa. Sinta Ele arrancando todas as perturbações, os ares da sua casa. Tudo aquilo que você pôde acordar hoje, talvez falando, nossa, que ambiente pesado, que dia pesado hoje. É um discernimento das potestades, é um discernimento das ofensivas das trevas. Mas você precisa querer também na presença e na aproximação do céu nesse exato momento, sobre a minha vida e sobre a tua vida, para lhe trazer paz, para que as emoções dos céus possam sobrepujar as emoções da terra, e de tudo aquilo que até mesmo as emoções da terra podem estar contaminadas pelas manifestações e ofensivas das trevas contra você. O Espírito está te tocando agora. O Espírito de Deus está te tocando agora. O Espírito Santo está tocando você agora. Sinta o Espírito de Deus tocar você.
Sinta o Espírito de Deus tocar a tua alma. Sinta o Espírito de Deus tocando o teu espírito. Sinta o Espírito de Deus movendo para você de uma forma poderosa. Sinta Ele movendo agora. Sinta Ele movendo agora. Sinta Ele movendo agora. Movendo agora fortemente. Movendo agora fortemente. Movendo forte, 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 forte. Fortemente. Uma pessoa com dor lombares. Essas dores parece que tem algumas pessoas sentindo algumas dores agora. Eu vejo uma pessoa sentindo dor na lombar. Eu vejo gente sentindo dor na coluna. Eu vejo pessoas, nervos sendo tocados agora. Pessoas que estão sendo tocadas agora em nervos. Pessoas sendo tocadas em pernas. Teve uma pessoa que esses dias você quase, eu não sei se você chegou a cair, mas você ia ter um tremendo, você perdeu o equilíbrio, você iria escorregar feio. O Senhor te deu um livramento, o Senhor te deu um livramento. Aquela queda ia te prejudicar os seus ossos. Tem alguém aí, a pessoa pode se manifestar, a pessoa pode dizer, ó, fui eu. Alguém nesse contexto, o Espírito de Deus está tocando você agora, Ele está trabalhando com você agora. Tem uma pessoa que está aí sentindo algo de Deus, não tenha vergonha. Você pode escrever, sou eu que estou sentindo. Sou eu que estou sentindo. Eu vejo alguém sendo tocado. Você está assistindo essa live e algo está sendo tocado em você. Algo está mexendo profundamente. Foi você que ia escorregar, Margarete, é isso? Ou você está sentindo? Eu vi como que uma pessoa caindo de mau jeito, e quebrando e fraturando coisas. Mas o Senhor esteve presente, O cuidado do Senhor, a presença do Senhor. Vai querendo agora, vai pondo a mão no seu coração e quando ele for do rolo. O Senhor dos livramentos, todo espírito de acidente, teve alguém que teve um livramento também na rua, um livramento de um atropelamento. Eu não sei se você percebeu, mas o Senhor te deu um livramento. O Senhor te deu um livramento. O Espírito de Deus está tocando você agora, Margarete. O Espírito de Deus está tocando você agora. O Senhor está tocando em alguém. O que você sentiu, Fátima? Alguém teve um livramento de um atropelamento. Alguém teve um livramento. Há vários livramentos. Eu te digo que hoje foi Eu vejo alguém que teve um livramento na cozinha. Alguém teve um livramento na cozinha, na própria cozinha, onde ali cotidianamente, rotineiramente você está. Cai no primeiro dia do jejum. O Senhor está operando agora. A presença do Espírito está forte. A presença do Espírito está forte. A presença do Espírito está forte sobre você. A presença do Espírito está forte sobre você. Amém. Amém. A paz tão grande. A paz tão grande. É uma paz tão grande dele. Há uma paz e um agir tão grande dele. Paz e um agir tão grande dele. Há uma paz e um agir tão grande. Há uma paz e um agir tão grande. Há uma paz e um agir tão grande.
Ele está agindo agora, ele está agindo agora, forte em alguém. Alguém está sentindo forte aí. Alguém está sentindo forte no corpo aí. Alguém está sentindo o os anjos estão acampados ao teu redor agora. Os anjos estão acampados agora e a glória do Senhor está operando sobre você. A glória do Senhor está operando sobre a tua vida. O Senhor está agindo na vida de alguém. É como se essa pessoa tivesse sentido, como se alguém estivesse apertando o seu pescoço, como se estivesse bloqueando a tua respiração, como se estivesse pressionando você. Quem é essa pessoa? Se identifique aí. Se identifique aí. E tem alguém que não dormiu bem. Você não dormiu bem. Você não dormiu bem. Você teve um sono extremamente perturbado essa noite. Um sono extremamente perturbado. O Espírito de Deus, ele cantou ele segurou a mão do inimigo. Ele segurou a mão do inimigo contra você. O Senhor mostra um coração extremamente abalado, um coração extremamente medroso, E você até mesmo pergunta: que medo é esse que eu estou sentindo? Eu não sou alguém para ter tanto medo assim, mas você está sentindo esse medo tão intenso. Um medo de que algo ruim pode acontecer. Eu quero saber quem é essa pessoa. Se identifique agora essa pessoa. Esse medo exacerbado, algo assim que você sentiu como se algo ruim, muito ruim, pudesse estar acontecendo. Amém. Eu não sei quem é. Algumas pessoas pontuando: abra suas mãos agora onde você estiver. Você que sentiu esse medo, esse pavor, querer agora, não pôde dormir, eu acredito, sinta ele tocando o teu corpo agora. O Espírito de Deus está tocando o seu corpo agora. O Espírito Santo está tocando a sua vida agora. O Espírito Santo está movendo sobre você que está sentindo medo. Um medo estranho que veio hoje. Um medo agora. Várias pessoas hoje. O inimigo quis amedrontar com medo. Ele quis amedrontar. Chorou muito essa noite. Eu vou dizer: Marta, você chorou muito essa noite, porque tem algo muito grande de Deus, algo de Deus movendo forte. O inimigo sabe que perdeu terreno. O inimigo perdeu terreno. O inimigo perdeu a sua casa. O inimigo perdeu aquilo que ele influenciava. O inimigo perdeu, e agora fortemente a presença do Espírito está movendo sobre vocês. Agora o Bicandalaba falou do Shuri Bicandaba. Oremi é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo neutralizando toda ação maligna. O poder do Espírito Santo arrancando todo medo. Tem alguém que vai começar a sentir agora no corpo. Tem alguém que vai começar a sentir a visitação do Espírito Santo agora. A visitação do Espírito Santo agora. Começa a mover agora. Espírito de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já está movendo. Ele já está movendo. Ele já está movendo. Ele está falando que ele já está movendo. Ele está falando que já está tocando alguém aí. Já alguém aí está sendo tocado. Já alguém aí ele já está visitando. Já alguém aí ele está operando. Já alguém ele está começa a operar agora. Começa a operar agora. Mais forte, mais forte, mais forte, Espírito Santo.
Ore me cantou mais forte. Ele está tocando o weekend mais forte. Mais forte, Ele está mexendo onde você está. Eu vejo Ele movendo onde você está. Eu vejo Ele destruindo agora coisas que as trevas querem que entrem no teu coração, mentiras que entram no teu coração, mentiras que se tornem verdades. Ele está arrancando agora, a presença de anjos aí onde você está. A presença de anjos onde você está. A presença de anjos onde você está. Quem é a pessoa que está sentindo forte? Há uma pessoa sentindo forte nas suas mãos. Suas mãos estão aquecendo. Suas mãos estão ficando aquecidas. Forte. Se identifica para que eu possa orar. Se identifica quem está sentindo o Wiccan. Não comenta nada a não ser aquelas pessoas que estão sentindo algo do Espírito. Estão sentindo algo do Espírito. Algo do Espírito Santo de Deus trabalhando em prol da sua vida. Há algo do Espírito Santo que nessa noite Ele vai estar retirando. Ele está retirando. Eu vejo retirando de vidas. Eu vejo retirando de corpo. Eu vejo retirando o mantenha suas mãos abertas, mantenha acesas as suas mãos abertas. É o Espírito de Deus te visitando. É fortemente o Espírito de Deus. Eu sinto alguém com algo no estômago. Tem alguém com algo no estômago. Tem alguém com algo no estômago. Tem alguém com algo no estômago. E esse algo no estômago é uma infecção. Esse algo no estômago não é algo legal para estar em você. E é algo que não pode estar em sua vida. Ele está tocando agora. Está aumentando agora. O calor, a presença dele está aumentando agora. O calor e a presença dele está aumentando. Está aumentando. Tem alguém que vai ter um testemunho magnífico de Deus e você vai poder compartilhar. Você vai poder compartilhar da visitação dessa noite. Você vai dizer: foi o Senhor Deus que me visitou. Foi o Senhor Deus que operou sobre mim. Ele está agora operando sobre você. Ele está operando sobre você. Você entrou agora. Você vai sentir a presença do Senhor em você. O Espírito de Deus está trabalhando em você. O Espírito de Deus está conduzindo você. Sinta Ele agora. Sinta Ele agora mexendo com você. Sinta o Espírito de Deus visitando você. Nós falamos de um salmo onde ele relata, no Salmo 126, a grandeza do Senhor, a grandeza dele, aquele que Ele enche, aquele que nos dá resposta, aquele que entra com provisão. A provisão pode ser material, pode ser espiritual, pode ser emocional. E Ele está agora, nesse momento, te visitando. Ele está nesse momento te visitando. Ele está visitando alguém. Essa pessoa que está sendo tocada agora. Se você quer estar ao vivo, mas está sendo tocado forte, eu posso ministrar ao vivo a você agora. Eu posso ministrar ao vivo a você agora. Tem alguém que está chorando.
Tem alguém que está chorando e o Espírito de Deus está tocando. Tem alguém que está chorando e o Espírito de Deus está tocando forte em você. Não tenha vergonha. Deixe o Espírito de Deus atuar. Eu vejo pernas pegando fogo. Eu vejo pernas pegando fogo. É o calor do Espírito. É o calor do Espírito operando sobre você. É o calor do Espírito tocando em você. O Senhor está dando o nome de um homem, talvez já conhecido de alguém. O nome desse homem é Edivaldo. O Senhor está visitando a vida do Edivaldo. Esse homem precisa de um toque de Deus. Esse homem precisa saber que Deus o ama. E talvez você tenha um contato com esse homem com o nome de Edivaldo. Edivaldo. O Senhor está perto dele. E há alguém aqui que conhece um tal de Edivaldo. E Deus vai usar você para falar. Deus vai usar você para falar com ele. Quem é essa pessoa que conhece esse Edivaldo? Um nome não tão comum. Marta conhece Edivaldo. Oh, glórias. Marta, você avisa. Marta, você avisa para o Edivaldo que o Senhor o ama. O Senhor quer o melhor para a vida dele. Mas que ele precisa buscar ao Senhor. Diga para o Edivaldo, Marta, que o Senhor está com os braços abertos para ele. Para que ele tenha experiências maiores. Aleluia. Vamos orar pelo Edivaldo. Senhor, colocamos a vida do Edivaldo. Colocamos. Vai cair a live aqui no Instagram. Você que está pelo Face, continua. Você que está no Instagram, você retorna. Você que está no Instagram, você retorna. Para eu continuar orando por você. Ele é desviado. É isso que mata. Senhor Deus, colocamos a vida do Edivaldo. E declaramos, Senhor, que o Edivaldo precisa retornar aos braços do Eterno Deus. Nós proferimos sobre a vida do Edivaldo reconciliação com Deus. Portanto, todo espírito de morte, tudo aquilo que está rodeando a vida do Edivaldo, até mesmo uma depressão profunda onde está o coração dele, o Senhor possa interceptar, o Espírito Santo intercepte sua vida. Que o Senhor possa usar a vida da Marta, para que a Marta, a qual o conhece, possa ser o instrumento de falar do amor de Cristo e do amor daquilo que o Senhor quer, para que o anjo da morte não o possa interceptar. Portanto, eu repreendo na vida do Edivaldo todo espírito de morte, todo espírito que quer ceifar a vida dele, todo espírito que quer levantar contra ele. E nós profetizamos, nós com esse grupo maravilhoso, o Senhor tem levantado todas as noites. O Edivaldo há de se entregar na presença do Senhor Jesus, reconciliando, entregando e vivendo momentos maravilhosos na presença de Deus, em nome de Jesus. Vai cair no Instagram e você pode retornar. Eu já vou ativar aqui, você vem para estarmos juntos numa oração final. Senhor.
enquanto você acompanha, podemos ter a oportunidade de estar com o Senhor grandiosamente. Eu já retornando aqui no Instagram, como é gostoso saber que o Senhor, né, Ele opera e Ele vai atrás de pessoas das quais Ele ama, né? Portanto, é tremendo isso, é tremendo quando o Senhor começa a mover, e o amor dele é extremamente magnífico. E aquilo que oramos pela vida do Edivaldo, possamos crer nas colheitas, nas ações estupendas do Espírito Santo operando, poderosamente. Amém. Estou tremendo e as mãos suando. Deus está usando. Quer entrar ao vivo, Márcia, se você quiser, pode apagar a luz e eu posso orar por você. A presença do Senhor, o Senhor está aqui presente, está presente em nossa vida. Está tocando. Bia, eu não sei alguém de Mogi, mas o Senhor quer tocar alguém de Mogi por esses dias. Fique atenta. Tem alguém na cidade ali no município de Mogi das Cruzes, que o Senhor quer tocar. Vamos orar, todos juntos vamos estar orando pela Marta. Você pode apagar a luz se você quiser, Marta. Já estou te chamando agora. Estou chamando alguém pelo Instagram. Amém. Senhor Deus vai operando na vida da Marta. Vai pensando em Jesus agora, mano. Jesus está aí com você, a presença do Espírito Santo. Se você teve momentos maravilhosos com Ele, hoje também é mais um momento. Há anjos ao seu redor. E aquilo que o inimigo sentenciou, na data de 12 de setembro, aquilo que tinha como armadilha, aquilo que tinha como uma seta, no dia 12 de setembro, não é 11 de setembro, não é 12 de setembro, o Espírito Santo de Deus está destruindo agora. E sabe por quê, Marta? Porque o inimigo percebeu que você ia ser ministrada. O inimigo sabia que se eu falasse 12 de setembro, ele não ia gostar. Portanto, agora pelo poder do Espírito Santo, ori canta la banca do e canta la balaba pro do shuri mi canta la bahai, e comoro bolobo tro shuri mi canto bio bormano, ori mi canto no bolobo shuri mi can. Olha a presença dele, mi canto no bolobo tro shuri mi canto bihai. Olha o poder dele, mi canto la bahai. Olha o poder dele, olha o poder dele, olha o poder dele, olha o poder dele. We come! E todo o teu sistema respiratório. Eu vejo o Senhor tocando o teu sistema respiratório. Os seios da face, a frontal, sendo tocado pelo Senhor. E algo que possa estar na tua mucosa agora, nas suas mucosas, agora, é forte a presença dele, é muito forte dentro daquilo que o Espírito toca, é muito forte a presença dele, e ele te visita, e o anjo vai colocar a mão na sua cabeça agora, e ele vai colocar algo na sua cabeça agora, algo que vai neutralizar
vai neutralizar todo o poder das trevas, todo o poder das trevas. E sobre uma filha sua também, simultaneamente está tocando em você, está tocando em sua filha, em sua filha, em sua filha, em sua filha. É forte, é forte, é forte, é forte, é forte, é forte. O inimigo está desesperado, o inimigo está desesperado, o inimigo está desesperado, o inimigo está desesperado, porque a salvação vai chegar na sua casa, vai chegar na sua casa, e toda a maldição dessa casa, toda a maldição pelo sangue de Jesus, eu declaro o poder, eu declaro o poder, eu declaro o poder, 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 o poder de Jesus, é o poder de Jesus, é o poder de Jesus, é o poder de Jesus. Fique com Ele que Ele vai continuar ministrando em você, vai ficar continuando em você. Eu dizer que estava forte, estava forte a presença do Senhor, você que tem orado, você que tem gerado em espírito, tem mais outra pessoa sendo tocado forte, tem alguém sendo tocado no corpo, Ele está te tocando. Você que está no Facebook, as pessoas sendo tocadas aqui pelo Instagram, resposta, respostas. Tem alguém com algo na justiça, tem alguém com algo na justiça que há de testemunhar, alguém que há de testemunhar, há de testemunhar um milagre. Você crê em milagres, cria ambientes de milagres no teu coração, cria ambientes de milagres. Tem alguém, outra pessoa sendo tocada, tem outra pessoa sendo tocada. Tem outra pessoa sendo tocada, tem outra pessoa, tem outra pessoa, tem outra pessoa sendo continue orando pelo Edivaldo, o Senhor está dando nome, mas eu acho que é sobrenome, não sei se essa pessoa é conhecida por esse nome, eu não sei se é uma mulher ou um homem, mas está vindo o nome de Mascarenhas, interessante, né? Mascarenhas, o nome de Mascarenhas, Senhor, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas mostra, Senhor, Mascarenhas, eu creio que é um sobrenome, não é um sobrenome comum, não é um sobrenome, nem um nome qualquer, mas eu oro, se alguém conhece essa pessoa, se alguém conhece alguém que tem esse sobrenome, Mascarenhas, comece a operar agora poderosamente, Senhor. Comece a operar dentro dessa casa, comece a operar dentro dessa família. Vai operando poderosamente, eu declaro poderosamente. Se há alguém que conhece esse homem, você se identifique aí, para que a nossa fé cresça, eu vou permanecer mais um pouco. Tem alguém sendo tocado agora, tem alguém sendo tocado, espero que a Marta seja bem, eu declaro pela presença do Espírito de Deus, quem é a pessoa que está sendo tocada? O Espírito de Deus está tocando agora, você está sentindo no corpo,
Diga para mim, sou eu para eu saber. Ori candela malama, sou eu para eu saber, me candela mahai. Ori me candela malaba truchu, ori me cantro, e mari cantro fora aqui. E candele me flor do tori, me candele me flor do home, me can. E candele me lamai está tocando, ele está tocando. Ele está tocando, magnífico, a presença dele está tocando. Tem a pessoa, escreva aí, sou eu para eu saber. Sou eu, ori candela makro do shuri me can. Olha a presença dele, ele está passeando em nosso meio, ele está visitando você. Quem a pessoa está sendo tocada, por favor, se identifique. A pessoa está sendo tocada, se identifique. Ele candela mafuda, ele candela malabafuda, chore me can, oromacom, tocando chore candela malabaha, origamaha. É uma pessoa que nós começamos, desde o momento que nós começamos a orar, oricantro. Você começou a sentir dor no corpo. Eu não sei se é pontada, eu não sei se é se é algo retraindo em você. Isso me mostra um corpo onde algo criando um incômodo desde o momento que nós começamos, a orar. E você está achando que é normal, não é. O Espírito de Deus está tocando o seu corpo agora. Ela manda o corpo. E candela malabacro do churi, me candela mafro do hó. Ori me candela me flor do churi, me candela. E candela malabacro do hó. Ori me candela, eu vou guardar essa pessoa, não tenha medo. Ori candela mais, você está receosa, você está com medo. Mas ele está tocando você. Você sabe que ele está tocando você. Alabarabá, você sabe o candela mafro do hó. E candela me labotou flor do hó. Se essa pessoa já sabe discernir o que é você. Você escreve aí, sou eu para que eu possa orar. Sou eu, e candrebi, flor do comoro, mandou flor de rio. E candrebi, moro mandou, comoro, mandou bocó. Os anjos estão movimentando, a glória do Senhor está movimentando, a glória do Senhor está movimentando sobre você. Está movimentando, algumas pessoas serão visitadas à noite. Algumas pessoas, quando forem dormir, serão visitadas. Você vai saber que o sono foi diferente. Você vai saber que a visitação foi diferente. Você vai saber que algo magnífico da parte de Deus começou a acontecer, começou a gerar. Essa jovem aí, beijos. O Senhor está tocando você. O Senhor está te dando um livramento. Essa jovem aí, beijos. O Senhor está tocando você. Eu vejo o Senhor tocando dentro da sua casa. Eu vejo o Senhor tocando dentro do seu quarto. Essa beijos, por favor, põe a mão no seu abdômen, põe a mão no seu estômago. Ele candela mapro do churi, me candela mahai. Bianca, me candela mahai. Põe a mão no seu estômago, me candela mahai. Põe a mão no seu estômago, Ele candela malabahai. Ele candela malabahai. Essa jovem também, cadê aí? Essa jovem aí, o Senhor também está tocando. O Senhor também está tocando. Eu vejo a presença do Senhor. Eu vejo o fogo na vida de vocês, fogo do Espírito, o fogo, a presença. Nós estamos aqui e vocês estão sendo visitadas. Essas duas estão sendo. Quem é o Vikandramaha? A Caterina, o flor da rua. A Candrama flor do churi, a Candrama flor do churi, o Candrama tem algo atrás da porta, que esconde atrás da sua porta. O Candrama e o Caterina é algo atrás da sua porta. O Candrama flor da rua. O Candrama, o Espírito está queimando. É muito fogo. O Candrama está ficando desesperado, o inimigo está ficando desesperado. Ele fica apavorado. E é isso mesmo, está pegando fogo. Ele está pegando fogo. Se você quiser entrar ao vivo, você pode entrar, aciona aqui para entrar ao vivo.
Se você quiser apagar a luz, você pode apagar a luz, fica olhando o ministro com você daqui, essa beijos. Como que é o seu nome, querida? Com certeza não é beijos, né? Ele tá jovem, ele está tocando você agora, está pegando mais fogo de Espírito. O Espírito Santo está te visitando agora, Eu já ministrei em você, Bianca, já ministrei em você, não, olha a força dele, olha a força, olha a força dele, olha a força dele, Bianca, olha a força dele, é muito forte, então receba aí onde você está, receba aí, você que está aí, vai orando pelo seu jejum, vai orando pelo teu propósito, vai orando, vai colocando nessas duas vidas, que é na Bianca, que era aí na Catarina, o Senhor está dissipando seta de morte, o Senhor está dissipando seta de morte, guarda o que eu estou falando, seta de morte, porque o Senhor é vida, o Senhor é vida, o Senhor é vida, o Senhor é vida, o Senhor é vida. Se você não aguentar, você pode entrar ao vivo. Se não aguentar, pode voltar a entrar ao vivo, porque está aumentando a força do Senhor, está aumentando o fogo do Senhor, está aumentando a visitação do Senhor, está aumentando. Se você sentir que tem que entrar, entra, está aumentando. É muito forte, Eu estou sentindo a movimentação. O Senhor está mandando, o Senhor está dando ordem aos seus anjos ao teu respeito. Ele está dando ordem aos anjos ao teu respeito. O Senhor está guardando a casa de vocês, Bianca, você sai do aplicativo e entra de novo. Vai ter a opção participar ao vivo comigo. Aí isso aí, ó. A Jack Lion já está dando a ordem, orientação. Está forte a presença dele. Os demais do grupo orando para a visitação do Senhor, para o toque do Senhor, mas uma pessoa sendo tocada, é fogo, é fogo. Aí a Jaqueline está dando orientação, é fogo. Você vai orando, enquanto o ministro vai orando pelo seu pedido, vai orando pelos enfermos, vai orando pelas vidas, vai orando, a Bianca vai entrar ao vivo, olha a presença do Senhor, 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 olha para mim agora, olha para mim agora, o Espírito de Deus está visitando, o Espírito de Deus está visitando, o Espírito de Deus está visitando, o Espírito Santo está visitando, o Espírito Santo está aí com você, está aí com você, está aí com você, está aí com você. Aquilo que poderia ser morte, aquilo que falou morte, por que você não tira a vida, por que você não acaba com tudo, por que você não sai do Candramanã? Estão todas as sugestões, maquinações, tudo aquilo que ela quer lançar de tristeza, depressão, abatimento. Que tristeza é essa? De onde que vem? Que profundidade que é? O Espírito está destruindo agora, está destruindo agora, está destruindo agora, está destruindo desse ambiente, está destruindo agora, está destruindo agora, está destruindo. O inimigo está apavorado pela presença do Espírito de Deus, o inimigo está apavorado pela presença dos anjos, o inimigo está apavorado pela glória de Deus. É a glória de Deus, é a glória de Deus te visitando, é a glória de Deus te visitando, é a glória de Deus tirando algo de dentro de você, tirando algo de dentro de você, algo da glória de Deus tirando um decreto, algo da glória de Deus tirando uma feitiçaria, algo da glória de Deus destituindo o teu nome. Eu vejo o teu nome saindo de um lugar, e o teu nome não podia estar nesse lugar.
O teu nome não podia, guarde o que eu estou falando, ele não podia estar naquele lugar, porque o nome teu naquele lugar é maldição, o nome teu naquele lugar é decreto, o nome teu naquele lugar é destruição. Portanto, o Senhor está dando ordens a teu respeito agora, ordens, 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 e você vai sentir uma pontada no corpo, agora, 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 em nome de Jesus, agora, você vai sentir como se uma flecha estivesse saindo de você. Agora, 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 é como se tivesse flechas em você. Você vai sentir agora, ele tirando. Tem um anjo do teu lado, agora ele tirando. Agora, agora, mais forte agora. Tira tudo de uma vez. Tira tudo de uma vez. Tira tudo de uma vez, tudo de uma vez, tudo de uma vez, tudo de uma vez. Olha o anjo tirando. Vai ser forte agora, hein? Tira-se! Tira-se! Vai ser forte, vai sair da tua alma. Vai sair da tua alma essa seta. Vai sair agora, 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 forte, forte. Tem um anjo aí tocando você. Tem um anjo tocando você. Você vai sentir como se tivesse algo grudando, como se fosse uma fita com cola. Como se fosse uma fita com cola. Uma fita com cola. Vai aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Está aumentando, está aumentando, está aumentando, forte, forte, forte. Ele está dizendo não, não, o inimigo está dizendo não. Chibos! Em nome de Jesus. Ele vai continuar ministrando você. Ele vai continuar ministrando você. Abre o seu coração, deixa ele tocar. Deixa ele tocar. Oh Jesus, poderoso, esse é o nosso Deus. Tem outra pessoa, quem é outra pessoa? Tem outra pessoa sendo visitada forte agora. Tem outra pessoa sendo forte visitada. Nós oramos por esses pedidos, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor, pela tua visitação. Nós oramos, Senhor, por esse jejum que vai até sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta-feira. O Kai, a Caterine, fecha a porta do quarto e olha no canto, atrás da porta. Quando você olhar atrás dessa porta, se a Edna estiver perto de você, faça isso. Fecha a porta do quarto e olhe bem atrás da porta. Está me ouvindo aí, a Edna está me ouvindo. Fecha a porta do quarto e olhe bem do lado da parede atrás da porta. O poder do Espírito está operando aí. Algo poderoso do Espírito está destruindo. Algo poderoso do Espírito está destruindo. Algo poderoso do Espírito Santo está destruindo. Algo poderoso do Espírito Santo está destruindo. Algo poderoso do Espírito Santo, Deus está destruindo. Edna, se você estiver aí, vai narrando para mim. Se você estiver aí, vai narrando para mim. Enquanto os demais estejamos orando agora pelos pedidos. Pelos pedidos daquilo que temos colocado nesse jejum. Por aquilo que o Senhor tem operado. Por aquilo que há de ser liberado. Por aquilo que há de acontecer. Por aquilo que há de concretizar. Por aquilo que de fato Deus é Deus. Senhor é o Senhor. De todas as coisas. De todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas.
Ele está operando agora sobre o seu pedido, Ele está operando sobre a sua casa e sobre a sua causa. Você precisa crer. Oi. Oi, Meg, você mandou um oi, alguma coisa? Ele está operando, Ele está operando, Ele está operando. A presença forte dele, a presença forte dele. Ela está com muito medo e hoje está bem gelada. Se quiser colocar ela ao vivo aí, pode colocar. Pode apagar a luz. Quando lobo trouxe candela bala barra, ori candela bala bafuri do bom, ele candela bala trouxe me candela bala bacana. Se quiser apagar a luz e colocar ela ao vivo, pode colocar. Ori candela bala mar. Eu vejo o Senhor mexendo nas mucosas dela, me candela barra. Eu vejo o Senhor me candela bala mexendo nas mucosas, me candela barra. O cumboro flor do sul e me candela barra. Olha forte a presença dele. É forte a presença dele, é forte a presença dele. Se você tem alguma enfermidade, se você tem algum mal-estar no teu corpo, se aproprie agora. Se aproprie agora que o Espírito de Deus está movendo sobre cura. Eu tenho certeza que Ele está movendo sobre cura. Se você tem algum mal-estar, eu vou chamar a Caterine aqui, vou chamar ela, nós estamos ministrando pelo Instagram, Joao, Wojcicki, quando eu falar, você ora, olha para a direção de onde eu falei atrás da porta, ok? Eu só vou esperar o Espírito Santo mandar. Eu só vou esperar o Espírito Santo mandar. Ele já está movimentando os anjos aí dentro desse ponto. Ele está movimentando com a glória dele. Tem um anjo, guarda que eu vou falar isso. Teve alguns anjos que vieram comigo da minha última ida no monte. E o Senhor disse que eles estariam agindo de formas diferentes. E ele o anjo que eu senti que estava lá é o anjo que eu sinto que ele está aí nesse quarto agora. Nesse quarto agora. Quando eu falar agora, quando você ouvir agora, você olha para a parede atrás da porta. Quando eu falar agora, quando eu falar agora! Destrói agora, Jesus, destrói agora. O anjo vai lá destruir e vai sair sentimento do coração. Vai sair sentimento do seu coração. Vai sair agora, agora, tá saindo. E é o pavor dele pela presença de Deus. É o pavor dele pela presença de Deus. É o pavor dele pela glória de Deus. É o pavor da visitação diante das trevas. Agora, e está saindo as suas mucosas. O Espírito Santo está tocando nas suas mucosas. Todas as suas mucosas. Ele está tocando agora. Está tocando nesse vírus na tua mucosa agora. E está tirando medo. E você vai expelir isso, tem que expelir. Isso não pode ficar em você. Isso vai ser expelido. E à noite vai ser expelido mais. Vai ser arrancado agora. Ele está arrancando sua mucosa. Você vai sentir o fogo. O fogo. Eu vejo muito fogo. Eu vejo você pegando fogo. Eu não consigo ver o seu rosto, tão fogo que tem.
tão fogo que tem, tão fogo que tem. Olha o anjo tocando, agora, toda essa bactéria na mucosa, toda na mucosa, o Wikandalamai, toda essa bactéria, toda, o Wikandalamai falou do Shuribikan, de Camaromonova falou do Cobri, Kandaribi falou do Ror, Ribikandaribi falou do Shuribikandaribi falou do Ror, toda essa mucosa, o Wikandalamai, de Candaramalamanubi Shuri falou do Ror, Orimikandalamalabaha, o Senhor está me falando, de uma doença, meningite, agora, meningite. O Senhor está falando de meningite, está tocando agora, meningite, quando agora, mais forte, ele está tirando algo do teu pulmão, você pode estar certa que tinha algo no teu pulmão, algo no seu pulmão, e você vai sentir ao longo desses dias algo saindo, algo sendo eliminado, Urukumboromandô, Ekandalebi falou do Shurimi Kandalamahai, Ekandalamalabahai. Edna apenas coloca o dedo no ouvido direito dela, o Wikandalamahai, ele está tocando no ouvido dela, isso aí ó, tá saindo do ouvido dela, essa voz que perturba ela nesse ouvido, está saindo, essa voz que perturba ela, nesse ouvido, esse ouvido está sendo como um tição de brasa, ao serafim com brasa do altar, ele está tocando o seu ouvido, fortemente, ele está tocando o seu ouvido fortemente, Wikandalamai, fortemente, e aquilo, uma das pessoas que eu vi é você, dizendo daquilo que iria atravessar, escuta agora é forte, hein, segura aí, é que nesses dias você iria atravessar uma avenida, a avenida é grande, ela não é estreita, a avenida é grande, Wikandalamai. E não sei do que o diabo ia obscurecer a sua vista. Wikandalamai. E agora, esse acidente que foi programado agora, esse atropelamento que estava planejado agora, terminou, caiu a seta. Você vai sentir uma das pernas queimar, aí, ó, fica de olho nas pernas dela aí, que as pernas dela vão começar a mexer agora aí. As pernas vão começar a mexer, pode tirar a mão do ouvido, põe a mão na perna dela. Tira a mão do ouvido, põe a mão na perna. Orikandalamala falou agora das pernas delas, uma das pernas dela, não sei qual, mas agora, forte, aí ó, tirando as pernas, ó, vai perder o controle das pernas, vai perdendo o controle das pernas, vai queimando agora, tirando agora, aí ó, agora, tirando das pernas, o Senhor está dando livramento, fique na presença de Deus, que Deus te abençoe, Ele está movendo ainda sobre você, aleluia, glória a Deus, não é tremendo? É tremendo, né? E a gente acha que precisa muito, precisamos apenas estar ligados no Senhor, no propósito de Deus, e daquilo que Ele nos chama. Portanto, estamos aqui, né? Estamos ao terceiro dia, segunda, terça, quarta, hoje é o terceiro dia nesse jejum.
No segundo round, nós desistimos. Vamos intenso, nós damos uma paradinha, voltamos de novo intensamente. Mantemos a presença de Deus nesse jejum. Grandes coisas o Senhor está fazendo nesse jejum. Amém? Diga comigo, grandes coisas o Senhor está fazendo. Por isso nós cremos nesse tempo de visitação. Você que está assistindo e precisa de uma cura, precisa de um agir de Deus, apodere-se disso. Quando as pessoas estavam falando hoje à tarde mesmo, quando as pessoas estão sendo ministradas, se envolva nesse ambiente. Tome posse daquilo que você precisa, naquilo que Deus está movendo sobre ela e também naquilo que Ele pode mover sobre a tua vida. Amém? Portanto, nós oramos agora, nós deixamos todos esses pedidos, nós colocamos a tua casa em cobertura, nós não enfraquecemos a nossa busca, mantemos a intensidade, mantemos a aproximação. E eu declaro e abençoo a tua casa, eu oro e abençoo o teu lar, eu oro e abençoo os seus, todos aqueles que fazem parte, tanto da minha casa, tanto do meu lar, como da minha família, como da tua família. Nos revestimos com a glória de Deus, nos revestindo dentro daquilo que o Senhor opera. Isso mesmo, minha irmã, grandes coisas o Senhor está fazendo. Se apodere de que grandes coisas o Senhor está fazendo. Deus honra o nome dele. O diabo pode se levantar, mas ele levanta para cair. Há pessoas que se tornarão apáticas, há cristãos que vão ficar à margem de busca e propósito. Mas há cristãos, guarde o que eu vou falar, nessa quarentena haverá cristãos que vão se erguer como verdadeiros guerreiros, desbravadores, cheios de poder, cheios de glória. Essa unção, essa glória que está aqui hoje, nessa noite, também está aí com você, também está aí sobre a sua casa, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você dedicou esse momento nessa ambiência espiritual, nessa ambiência do poder de Deus. Então, dentro daquilo que Ele está operando, e operou ao longo de todas essas pessoas que foram ministradas aqui nessa noite, foram ministradas aí pelo Facebook e também pelo Instagram, implica na nossa crença de um Deus sobrenatural. Portanto, vamos firme. Você que está no jejum, não recue. Você que está buscando o Senhor, não afrouxe. Muito pelo contrário, esteja orando. Amanhã mais um dia de jejum. Amanhã mais um dia de propósito. Amanhã colocando os pedidos novamente do Senhor. E clamamos pela resposta, Senhor. Amém? Clamando pela cura, clamando pela saúde, clamando por aquilo que Ele pode agir e interferir em áreas que precisam serem interferidas. Sexta-feira à noite estarei indo ao monte. Sexta-feira à noite nós vamos fazer um grande desfecho. Intensifique esse jejum de sexta-feira. Esteja atento para esse fechamento dessa semana. Nós não podemos recuar. Lembre-se, nós não podemos. Talvez você fez a primeira etapa do jejum e falou, não preciso mais, não sei. Não vai por aí. Nós estamos no segundo round. Nós estamos no segundo momento da batalha. Ainda não aniquilamos tudo que tem que aniquilar. Por isso Ele pede para nos retornarmos. Por isso nós vamos ter uma semana ainda e depois nós vamos para o terceiro round. Nós estamos no segundo round. Eu não sei quantos rounds nós vamos ter. Eu não sei quantos episódios de busca intensa, neutralizando nós vamos ter. Mas uma coisa é certa, nós vamos ter e nós vamos ver e nós vamos testemunhar. Portanto, receba sobre você a glória do Senhor. Amém? Prepare para sexta-feira no final. Vou estar lá no monte orando, clamando pela sua vida. Nós vamos estar fechando esse jejum de 5 dias. O jejum que você escolheu, a forma como você achou que daria para você fazer. Então creia no poder de Deus. Creia naquilo que Ele está interferindo. Creia naquilo que Ele está abençoando. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã às 10 horas da manhã eu vou estar no discipulado online. Se você quer estar comigo, venha estudar a palavra e receber também um toque especial do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? E se não der para ver amanhã, não tem problema, ele fica gravado 24 horas na transmissão ao vivo, como é essa ministração também. Se você precisar rever hoje ou amanhã, ela vai estar aí. É só clicar ali ao vivo, onde vai estar, é onde vou aparecer e nós vamos relatar. Vamos estar relatando essa ação magnífica do sobrenatural de Deus. Às vezes a gente busca muita palavra pelo conhecimento, é ótimo, maravilhoso, estupendo. Mas é magnífico também, surpreendente. Quando a gente fala de um Deus que não está morto, mas um Deus que está vivo, ativo
operante em mim e em cada um de nós, dos quais nós cremos. Amém? Você que está no Facebook, Deus te abençoe. Você que está pelo YouTube também, Deus te abençoe pela grandeza de Deus. É uma pena que você não viu algumas ministrações fortíssimas aqui da presença do nosso Deus, que nós cultuamos, queremos e falamos e vivemos com Ele. Deus abençoe você que está aí no Facebook. Até amanhã. Vamos mais.